Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todes. Bem-vindos, né, mais uma vez à nossa roda de conversa do Cursinho Popular Uniafro e Abás. Aqui a professora Ivani, né, as nossas parceiras, coordenadoras, nossos alunos do cursinho, e hoje um dia especial que a gente tem um convidado que está vindo falando de longe, o professor Vander Duarte, e o nosso tema de hoje vai ser apropriação cultural. Então, antes de iniciar o nosso tema, a gente tem aqui uma programação, né, que eu vou dizer já. A gente vai ter uma fala inicial apresentando o núcleo e depois a fala da professora Mariana falando um pouquinho de apropriação dentro do segmento da capoeira. Depois a gente abre para o professor Vander, tá falando, né, Vander? E após as falas a gente abre para a interação de vocês, para o nosso bate-papo, tá bom? E aí a gente já pode ir colocando as questões no chat, pode ir anotando aí também, né? Para depois a gente trocar essa ideia. Então, já vou passar aqui a palavra para a Mayra, para fazer a nossa apresentação do núcleo. Bom, pessoal, quero agradecer a presença aí de todos e todas, aí, os alunos, os professores, dizer que é um prazer, né, estar em mais uma roda de conversa com vocês aqui. Acho que tem mais uma galera para entrar. Enfim, vamos aguardar. E aí a gente vai começar falando um pouquinho da nossa história, do núcleo. A gente começou lá em 2017 com a ideia de estudar e aplicar a Lei 10.639 como uma forma de combater o racismo, né, de estudar e entender melhor o racismo na nossa sociedade, principalmente como professoras lidando com o racismo cotidianamente em sala de aula. E aí, em 2020, a gente tem essa iniciativa do cursinho, né? E aí, procurar esses jovens que estivessem, né, com o objetivo de entrar na universidade para que a gente pudesse instrumentá-los politicamente dessa questão racial, né, que é tão importante no nosso país, mas também de fazer o cursinho como um grande estudo da lei também, né, da aplicação da lei. E aí vem a pandemia, né, gente? A pandemia acho que fez a gente mudar a nossa rota, repensar nosso trabalho. E aí as rodas de conversa têm sido todos os primeiros sábados do mês. A gente tenta trazer temas importantes que a gente consiga abordar a questão racial, a questão de gênero, a questão das desigualdades, né, no nosso país, mas que a gente também consiga abordar temas que possam contribuir para a atuação de vocês na faculdade, no vestibular, né, para que vocês entrem na faculdade já posicionados da questão racial e da problemática racial que a gente tem no Brasil, né? Então, apresentando uma problemática e já também pensando em caminhos para combater, para questionar, para que a gente possa construir aí uma política de igualdade no nosso país, né? Então, eu acho que o núcleo é isso, sim, apresentei bem, né, de uma maneira bem ampla, assim, rapidinha mesmo. Quero agradecer muito a presença do Wander, gente. Vamos, né, valorizar aí o companheiro que está lá do Rio Grande do Sul, então, fazendo uma participação super especial aqui com a gente. Né, vou apresentar aqui o professor Wander, ele é professor de História e arquivista, ele é mestre em Patrimônio Cultural e especialista em Ética e Educação para os Direitos Humanos. Então, tem tudo a ver com o cursinho, né? É um pesquisador também da Lei 10.639. Então, Wander, muito obrigada por estar aqui com a gente está super feliz em te receber. E é isso, gente. Vou passar para a Ivani para dar continuidade aí ao nosso encontro. Certo, obrigada, Mayra. É sempre bom, né, ouvir, renovar as nossas energias em relação ao cursinho, né, os nossos objetivos e estar tá sempre reforçando, né, esses caminhos que a gente tem tomado e cada dia mais com mais parceiros. Então, parabéns para nós e bem-vindos, né, quem está chegando. Agora eu vou passar a palavra para Mariana. Mariana vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dela. Mariana é capoeirista, nossa professora, coordenadora, e vai falar, né, essa questão da apropriação e principalmente dentro da capoeira. Mariana. Obrigada, Ivani. É muito bom, fico muito feliz assim, né, de estar em mais esse espaço com vocês, né, que a gente vem caminhando com o cursinho Uniafro aí desde o ano passado, foi um desafio, mas é muito bacana fazer parte dessa construção
né, e desse sonho por uma educação antirracista, né? Então, a gente tem usado esse espaço de uma maneira muito frutífera, e a prova disso, né, é a presença do professor Wander aqui. Então, mais uma vez, brigadão, e vamos juntos, né, nós aqui, os alunos que estão acompanhando a gente, né, as parceiras. E para falar de apropriação cultural, né, eu queria só começar trazendo um tema muito importante, que é o embranquecimento. E é um embranquecimento que acontece não só no Brasil, né, mas ele começa se dando, né, numa perspectiva mundial, né, de construção desse Ocidente, esse Ocidente que tem uma tradição cristã e capitalista, né, cuja construção se inicia no século XVI e tem o seu auge no século XIX, com aí o ápice de uma ciência racista, né, que coloca a Europa num centro, num suposto centro, e a África, né, num lugar diminuto, num lugar isolado, num lugar sem civilização, sem conhecimento, né? Então, já um embranquecimento aí que se inicia no âmbito mundial, né? E depois vindo para o Brasil, a, pegando, né, o Brasil, que foi um país colonizado, né, e teve parte aí no tráfico de seres humanos, né, da África para a América, né, que é um dos países mais significativos, né, no que se refere à diáspora, né, já que vieram para cá um número muito alto de escravizados africanos, e o Brasil que ele tem esse agravante, essa problemática do embranquecimento através do mito da democracia racial, né? Essa ideia de que a gente vive numa república democrática, onde todos somos né, iguais. O problema do Brasil seria um problema de classe e não um problema racial, né? Então, esse tipo de embranquecimento, esse escamoteamento, né, da gravidade da questão racial no Brasil. E aí a gente chega nesse tema de hoje, que é a apropriação cultural, né, um tema super relevante, como já foi falado, um tema que a garotada também tem muita curiosidade, né, muita vontade de conversar. E aí eu queria só terminar essa minha breve fala aqui para introduzir, né, para o professor Wander, essa questão do meu lugar de fala, né, como a Ivani trouxe, muito obrigada. Assim, eu sou capoeirista, né, eu pratico capoeira Angola e sou uma capoeirista branca, né, e de uns tempos para cá eu inseri a capoeira no meu rol de pesquisas acadêmicas, assim, né, e tenho refletido bastante sobre esse lugar, né, de capoeirista branca também. E também, né, sigo aqui caminhando na trilha do movimento negro, né, tanto aqui com as minhas parceiras, né, e também do lugar onde eu vim, né. E essa questão da capoeira é muito importante para mim, porque eu pesquiso a capoeira numa perspectiva negro-africana, né, combatendo mesmo, é uma perspectiva de enfrentamento a esse apagamento epistemológico, né? Esse apagamento do conhecimento que vem sendo feito aí pelo Ocidente ao longo dos últimos, pelo menos dos últimos 200 anos, né? E aí o problema disso na capoeira, em específico, é a existência de um discurso hegemônico, né? Que ainda ocupa um lugar de importância muito grande, e que tem como base um apelo muito forte ao mito da democracia racial. E aí esse tipo de discurso é um discurso muito perigoso, porque a capoeira hoje ela é tida, né, como um esporte, né, nacional, e refletir sobre a
a presença, né, desse mito da democracia racial nesses discursos hegemônicos é muito importante, pensando a capoeira também como um lugar educativo, como um lugar de educação, né, de formação, e enfim, né, e aí a gente entra na nossa questão aqui, né, que a gente está pensando justamente essa educação antirracista, né, a partir dessa visão da cultura afrodiaspórica, né, e como que essas culturas são formadas. E aí eu encerro a minha fala, né, passo aí para o professor Wander, para ele... na verdade, eu passo para a Ivani, né? Obrigada, Ivani. Podia passar a bola também, sem problema. Então, a Mayra apresentou, né, gente, o professor Wander. Professor Wander que, né, fala lá do Rio Grande do Sul, também historiador, arquivista, e que vem dar também essa contribuição na nossa roda para, né, a gente ampliar a nossa visão, e principalmente porque ele fala de um lugar diferente, né? Então, Wander, a palavra é sua, e depois do professor Wander, a gente abre para a gente conversar um pouco mais. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Ouvem bem? Pegar bem o som? Então tá, vamos lá. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Assim, eu sou um amigo virtual da Maíra e sou um amigo também do núcleo, né? Eu participo no grupo do WhatsApp, eu já participei de formações do grupo, então acredito que é interessante eu me apresentar de um lugar que... lendo e estudando sobre apropriação cultural, assim, que é um conceito bem atual, eu consegui identificar algumas práticas que eu tenho já de muito tempo, que eu sempre tentei quebrar isso. Então, o pessoal que é da capoeira, o pessoal que é do samba, o pessoal que é de religião de matriz africana, muitas vezes não tem o conhecimento acadêmico de conceitos, mas ele, na prática, né, trabalha com a quebra de muitos conceitos, e luta e resiste nesse sentido. Então, o primeiro ponto que eu queria contar para vocês é o seguinte: eu sempre me apresento como Wander, e eu falo do Rio Grande do Sul. E aí as pessoas falam, tu é gaúcho? Tu é gaúcho, né? A gente fala assim, né? Eu sou negro. Porque ser gaúcho e ser negro são coisas muito diferentes. O conceito, a formação do gaúcho, ele não me representa e não me veem. As pessoas fora do Rio Grande do Sul não me veem. Se eu vou a Salvador, se eu vou a Fortaleza, eu não sou tratado como turista gaúcho. Se eu falar, as pessoas vão notar que eu sou gaúcho, né? Mas no dia a dia eu sou negro. Então, nas abordagens, eu sou negro, isso em qualquer lugar do Brasil. Primeiramente, eu sou negro. Depois, se a pessoa conversar, aí eu viro professor, eu tenho mestrado, mas a primeira questão é o corpo negro que está ali, e eu sou identificado como negro, e é assim que eu me identifico. Então, eu sempre digo que eu não sou gaúcho, eu sou negro. Então, esse é o primeiro elemento assim, que eu gostaria de trazer, que eu acho que é interessante, porque mesmo antes da questão eu não me aproprio da cultura gaúcha, porque ela é uma cultura, e vocês falam do estado de São Paulo, né? A maioria de vocês são do estado de São Paulo. Eu sempre vejo que o Rio Grande do Sul ele tem uma aproximação de elite muito próxima de São Paulo. São dois estados muito próximos, muito pelo sentido do mito, né? Aqui tem o mito do Farroupilha, que foi uma revolta de elite, que não teve nada de participação popular. Eles perderam o conflito e se tornaram heróis. E tudo aconteceu por conta de uma questão econômica, de que quando o governo central, os latifundiários aqui do Rio Grande do Sul ficaram contra o governo central, eles brigaram, e aí sim eles se tornaram gaúchos, e aí sim eles começaram a lutar, mas enquanto eles eram parceiros estava tudo bem. E em São Paulo a mesma coisa, no início da década de 1930, quando surge o mito do bandeirante, ele está muito em cima da Revolução Constitucionalista, a Revolta Constitucionalista de São Paulo, que foi quando se deu uma quebra hegemônica política no estado de São Paulo. Então, acho que até para o aluno que vai fazer o vestibular, a gente está falando aqui com um cursinho pré-vestibular, eu gosto sempre de trazer esses elementos históricos, assim, para a gente ver essa aproximação e de como as elites criam. Muito porque, né, esse mito da democracia racial, ali, que com a era Vargas ele vai abarcar no seu populismo
o samba, o carnaval, a religião de matriz africana, principalmente o candomblé, ele vai colocar isso, mas é a questão cultural, assim, vocês querem ser aceitos culturalmente, agora vocês fazem parte, né? E normalmente quando eu trabalho isso em aula com os alunos, eu sempre mostro para eles, assim, no quadro, né? Pessoal, sabe por que que o Acadêmico do Salgueiro, que é a Estação Primeira de Mangueira, ela tem, no início do nome dela, Grêmio Esportivo Recreativo, tal, Grêmio Esportivo Recreativo, por que que as casas, né, de candomblé chamam centro africanista ou centro umbandista? Todos esses registros, eles eram porque até então era casa de polícia, e né, até a década de 1930 era caso de polícia, era o crime de vadiagem, e para ser aceito socialmente foi necessário registrar, né? E foi necessário registrar e tinha um controle. Então as escolas de samba começaram a cantar os sambas exaltando a história nacional, aquela história dos Dom Pedro, da Princesa Isabel, da família real portuguesa, e as escolas de samba ganharam isso. As baianas começam a surgir nesse momento, fazendo o acarajé e podendo na rua vestir, porque era proibido, né, o culto religioso na rua, então são aceitas também, e aí cria-se a ala das baianas dentro das escolas também, que é uma outra história, mas a própria capoeira, né, como a Mariana falou, que ela é capoeirista, eu sou capoeirista também, e aí a gente vê essa questão, assim, principalmente da divisão de Angola e regional, né, essa divisão ali, vem o mestre Bimba, o Vargas, ele cria aquele cenário de apresentação, de malabarismo, de roupinha branca, de uma certificação e pega do lado do karatê as faixas para colocar a graduação e cria graduações. Então, o negro ele é inserido num contexto cultural populista, né? Então, acredito que como apresentação é importante assim a gente lembrar desses aspectos históricos. A aproximação de São Paulo com o Rio de Janeiro, a gente teve há pouco a queima da estátua do Borba Gato, aí, então, os nossos heróis, né, quem são os nossos heróis, que são de fato heróis. A questão do Enem, eu acho que é muito pertinente, porque o Enem traz isso, ele traz essa cultura, né, e eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul com alunos, para que vocês entendam, assim, a questão religiosa, eu acho que é bem importante. E eu não sei se eu poderia contar isso, mas eu e a Maíra, a gente conversa bastante, assim, né, nos bastidores sobre isso, a gente falou muito, assim, quando a gente começou a falar sobre apropriação cultural, basicamente sobre isso, sobre o dia lá, dia 23 de abril, é São Jorge ou é Ogum? E essa discussão, ela é fundamental a gente entender até onde vai um, até onde vai outro, até onde Iemanjá é branca e até onde, aqui no Rio Grande do Sul, é chamado de Nossa Senhora dos Navegantes. O feriado, dia 2 de fevereiro, ele não é chamado de Iemanjá, como é no resto do Brasil. Aqui é Nossa Senhora dos Navegantes, e é uma santa branca. Então, e é feriado municipal. Então, é importante que o aluno também tenha essa noção, né? Eu falo muito porque eu sou de religião de matriz africana, e aqui no Rio Grande do Sul nós não temos. Eu sou capoeirista, eu toco samba e sou bem negrão. Negrão mesmo, não sou gaúcho. E aí, a gente tem a nossa religião, ela não é candomblé, nós fazemos o batuque. É diferente, né? Pega a matriz, é a mesma, né? Até os orixás são muito parecidos, mas nós temos 12 orixás, apenas 12. Nosso panteão de orixás ele é formado por 12 orixás, e a primeira diferença muito gritante é que nós não chamamos de Exu o nosso primeiro orixá, ele é Bará, que é uma, né, porque nós fazemos do Yorubá, até dentro eu vou falar um pouquinho, né, da apropriação cultural, já entro direto no tema, mas dentro dessa coleção, que eu acho muito enriquecedora, né, essa coleção capitaneada pela Djamila Ribeiro, que é o Feminismos Plurais, e onde esse tema da apropriação cultural ele chega, ele fala de racismo estrutural, né, e ele fala de intolerância religiosa, e tem um pai de santo aí de São Paulo, que é Sidney Nogueira, que eu adoro ele fala, eu já tive um bate-papo com ele direto, e ele me falou isso, não, essa questão que se usa muito hoje, né, o batuque ele é mais raiz do que o candomblé é mais Nutella, porque muito dessa era Vargas se usou o candomblé como uma apresentação, porque era algo sagrado, é algo muito nosso, muito negro, e para poder aparecer, ele ganhou muitos aspectos, a própria aceitação nas ruas de Salvador,
do acarajé tem uma relação com isso, de aparecer como algo mais... Mas ele tem uma fala que eu gosto muito, que é assim, ó, e até há poucos dias eu estava conversando com uma amiga, ela sabe que eu, branca e tal, ela não é envolvida com a questão negra, ela disse, eu já frequentei a Umbanda, ela não sabia dizer que era Umbanda, diferencial, o batuque da Umbanda. Ela falou, aquela parte mais branca, que não faz maldade, porque se usa muito isso, fala que a Umbanda é a linha branca, e o candomblé e as outras questões negras levam para magia negra, porque o termo magia negra ele é visto de uma forma pejorativa, mas é magia negra. Isso, chamar de magia negra como forma pejorativa é apropriação cultural, porque a própria Umbanda, ela é magia negra, a magia negra mesmo, porque é negra, e a gente não falar isso, a gente está quebrando. A apropriação cultural é isso, né? Se eu for falar para o aluno né, que está começando a entender o conceito, eu vou tentar resumir ele. O conceito de apropriação cultural é não dar crédito, é fazer o plágio de alguma coisa e não dar o crédito necessário que ele tem, e não dar o vislumbre necessário que ele tem e colocar algo pejorativo de onde ele veio. A apropriação cultural é isso. E aí o Sidney, né, o Rodney William, ele fala sobre isso no livro da apropriação cultural, que existem vários conceitos, ele vai falar de cultura, ele vai falar de aculturação, e ele vai utilizar muito, eu vi que vocês fizeram uma formação há pouco, na semana, até a Maíra me convidou, eu tinha um compromisso religioso na segunda-feira, né, com a Abdias do Nascimento, porque no genocídio do negro brasileiro ele vai falar sobre isso, sobre essa aculturação desse genocídio. Só que esse genocídio não é só físico, esse genocídio ele é cultural, porque a apropriação ela é ainda pior, porque ela é mais silenciosa, eu vou utilizando elementos da cultura, vou embranquecendo ele, e quando o negro faz, né, ele é magia negra, ele é ruim, ele não é legal. Mas quando o branco faz, ele é da hora, como se diz, ele está na moda. Então a apropriação cultural é perversa nesse sentido, porque ela é sutil. Quando eu falo de cultura, eu posso usar a sutileza. E aí eu indico para vocês, pessoal, eu assisti faz poucos dias um documentário que está no Netflix, que ele se chama Axé, o canto do povo de um lugar. Ele vai mostrar exatamente como surgiu o ritmo, esse muito cantado do axé, que ele vem dos guetos de Salvador, que os primeiros cantores, Luiz Caldas, Grupo Reflexos, e todos os outros, eles eram negros, o próprio o Araqueto, mas eles nunca foram colocados à frente para uma venda nacional. Apesar de, quando começou lá no Cassino do Chacrinha, na década de 1980, na Globo, ele era colocado, mas ele vai mostrar de como os empresários vão pegando isso, vão criando os abadás, vão fazendo a repartição, colocando... Eles vão fazendo como uma festa universitária, como já fizeram com pagode universitário, né? Eles vão colocando como uma festa universitária, vão vendendo abadás, vão gerando muita grana em cima e colocando como representantes brancos. E aí vai aparecendo Daniela Mercury, vai aparecendo Netinho, da Mila, vai aparecendo Cláudia Leite, vai aparecendo Ivete Sangalo, vai aparecendo Saulo, todos eles como os representantes de algo que vem do gueto de Salvador, que vem do Pelourinho Negro, né? Então, esse documentário, para a gente entender a apropriação cultural muito nossa, ele é muito claro, porque as pessoas vão falando isso. Como é que isso, né? O faraó lá que é do Olodum, né? Que é o primeiro grande sucesso, faraó. Como é que ele surge, como é que as gravadoras brancas veem aquilo, porque eles não davam bola pro resto da música, que falava toda a história do Egito. E eles pegavam só a batida e, pum, é isso aqui que a gente quer. E como é que eles foram pegando? Não, então, tal cantor vai até aqui. E aí a branquitude vai se apropriando. E aí é muito legal, porque o nome dele já mostra a apropriação cultural muito bem colocada aqui. Axé, canto do povo de um lugar. Eu sou professor, vocês sabem, né? E aí, professor, eu precisava de um quadro aqui para escrever, eu estou muito agitado. E aí, só para que vocês saibam rapidamente como é que eu entrei nas redes sociais, até julho do ano passado eu não tinha. Foi por conta da apropriação daquela hashtag Vidas Negras Importam, que eu criei meu perfil e comecei a falar da Lei 10.639. Porque eu vi muita gente pegando carona numa onda que era nossa e que os caras estavam se aproveitando, né? E aí eu comecei a fazer material, se vocês puderem olhar no meu perfil no Instagram, ele começa em julho do ano passado, logo depois teve a morte de junho, logo depois da morte do George Floyd, assim, porque eu não tinha rede social. Eu saí em 2015 por conta de questões políticas, muito irritado com os aspectos da rede, e eu sou militar, então tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, com o que eu digo, porque eu sou militar e negro. Se um militar branco vai numa manifestação, não acontece nada com ele, é arquivado, mas se pegarem qualquer fala minha que fuja
da questão, eu vou ser punido. Assim, com certeza eu vou ser punido. Então eu tenho muito cuidado com o que eu posto. Às vezes eu não vou muito, até com a Maíra eu estava falando um dia, eu falei, não, a gente tem algumas coisas a gente tem que fazer mais internas, a gente não pode. E aí depois eu me dei conta de quanto eu estava sendo militar e tentando agir numa clandestinidade que não é necessária. Eu nunca falei isso para ela, eu não tinha falado isso ainda, mas depois eu me dei conta, não, tem que lutar mesmo, tem que brigar, tem que colocar, né, essas coisas na frente, assim. Eu queria colocar uma música para vocês, eu queria ouvir com vocês uma música, que eu acho que ela vai explicar o que é apropriação cultural muito melhor do que a minha fala. Esse cantor, provavelmente vocês conhecem, porque vocês são do estado de São Paulo. Para mim, ele é o ícone do estado de São Paulo, que é o Geraldo Filme. É aquele cara que canta, né? Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga para ver, lá da Vai Vai. É aquele samba, é o samba exaltação da Vai Vai. Eu sou fissurado por Carnaval de São Paulo. Eu sou muito fissurado por coisas negras, então eu saio do Rio Grande do Sul a todo momento. E a rede social me ajuda muito nisso, né? E eu vou colocar esse samba dele que se chama Vai Cuidar da Sua Vida. Eu acho que ele é fundamental para a gente entender a apropriação cultural, assim, para quem não entende, vai entender. Espero que vocês ouçam bem. Vamos ver aqui se... Eu vou colocar mais próximo o meu... Conseguem ouvir? Cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Crioulo cantando samba, era coisa feia. Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Ele está no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca comigo. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Nego jogando pernada, mesmo jogando rasteira. Todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Quem cuida de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Nego falava de banda, branco ficava cabreiro. Fica longe desse nego, esse nego é feiticeiro. Hoje nego vai à missa e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba e já é babá de terreiro. Voltei, vamos lá. Né? Cara, É um samba... O companheiro da Ivani, o Tainan, me apresentou esse som na versão do Itamar Assunção, e agora eu... Itamar Assunção, né? É muito legal, né? Porque ele vai mostrar exatamente como é a apropriação. A apropriação é exatamente isso. Feito pelo negro é uma coisa que não é legal. O branco se apropria e não dá os créditos. E eu acho que uma das coisas que é mais difícil da gente pegar, assim, que eu acho que é um pouco mais distante, é a questão da ideologia. A gente entender, porque se diz muito, o próprio negro é racista, o próprio negro, né? A gente acompanha, que eu fico muito triste, mas colocaram o Sérgio Camargo ali na Fundação Palmares exatamente para fazer essa quebra, para mostrar, falando mal da questão da luta negra, né? Então, eu fico muito triste com isso.
E no texto, eu gostei muito o livro Apropriação Cultural, acho que ele é bem interessante, assim, fala muito da questão do candomblé, e da questão do samba. Ele faz muito vínculo com a bossa nova, né? Porque até então o samba era proibido, e a partir da década de 1950, aí vira uma música feita em 5 quadras ali do Leblon, no Rio de Janeiro, por filhos de pessoas ricas, e aí o Rodney, ele pega um texto, uma fala, uma entrevista da Bossa Nova, que canta o Garota de Ipanema ali, não tá vindo o nome do... Tom Jobim, do Tom Jobim. Isso mesmo. Falando que a Bossa Nova, naquele contexto, ela tinha limpado o samba. O Tom Jobim, então, pra gente... E não dá os créditos, a gente sabe que a maioria daqueles cantores, desde a década de 20, desde o início do século, eles utilizavam as músicas dos compositores negros, colocavam o nome deles, né? E aí a Bossa Nova, eles acreditavam, o próprio João Gilberto, que morreu faz pouco, ele acreditava nisso, que não podia fazer barulho, que era uma música limpa, que era um som de qualidade, e vendia isso, né? Até hoje vende isso, né? O próprio Zé Carioca, a criação daquele personagem, e tudo mais que vai para os Estados Unidos ali, como sendo Brasil, é importante que a gente entenda isso como apropriação cultural, né? E a gente vai vendo, né, na capoeira, hoje a gente tem a questão da capoeira gospel, e a gente sabe que tem iniciativas muito próximas aí de pessoas, de religiosos cristãos que acreditam que não tem nada de resistência, não tem nada de negro, né? Não tem nada de... Então, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma questão bem interessante, que nós temos um tambor específico do Rio Grande do Sul, que é o sopapo. Acredito que vocês ainda não ouviram falar. É sopapo o nome, sopapo. E ele é um tambor das charqueadas, porque a concentração muito grande de negros aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, ele se deu porque no período escravocrata brasileiro, nas fazendas aqui do sul do estado, principalmente na região de Pelotas, se fazia o charque, que é a carne seca aqui no Rio Grande do Sul. Ela era uma carne que ela era utilizada para abastecer a mão de obra escrava do centro do país. E muitos negros vieram para trabalhar nas charqueadas aqui. Tem uma lenda, a lenda do Negrinho do Pastoreio, não sei se vocês já ouviram falar, ela é daqui. Que a lenda do Negrinho do Pastoreio, rapidamente, é assim: as pessoas rezam para um negrinho, porque há muito tempo atrás, reza a lenda, né, que ele era um negrinho entre 8 e 10 anos que cuidava dos cavalos, ele perdeu um dos cavalos do seu senhor, do dono dele. E aí o dono ficou muito bravo, porque gostava mais do cavalo do que da criança negra, e deu muitas açoitadas nele e deixou ele sangrando em cima do formigueiro. E aí diz que ele morreu, e tal, e tudo mais. E a lenda, tem muita gente que venera, que quando perde alguma coisa, acende uma vela e reza pro negrinho para ajudar, porque daí o negrinho teria ressuscitado, algo do tipo, e o cavalo apareceu. Depois de uma noite, acharam que ele estava morto e tal. Então, para vocês verem a questão da crueldade, provavelmente eles tiraram isso de fatos que aconteceram com crianças, e acontecia, né? Quem pôde assistir Dr. Gama aí na semana, vocês devem ter visto que uma criança muito jovem era separada dos pais e criada assim, né? No livro, o Rodney fala muito uma coisa que eu achei muito interessante da apropriação cultural, que é da família, o terreiro, o grupo de capoeira, a escola de samba, sendo um lugar, uma família para muitas pessoas negras órfãs, assim, porque se tornou isso, por essa separação, porque culturalmente, tanto o samba quanto a capoeira, né, e como as religiões de matriz africana, elas foram compostas e criadas por negros de lugares diferentes, sem pai, sem mãe, de reis, rainhas que perderam seus reinos. Então, pessoas poderosas na África que conseguiram, e a gente nota esse poder, porque mais de 300 anos depois, a gente consegue estar falando aqui sobre isso com propriedade e entendendo da questão, né, e essa questão muito presente. Então ele vai falar disso, né, dessa família, por que é mãe de santo, porque é pai de santo, porque sim, porque abraça, porque abraçou muita gente que estava dispersa, foi criado dentro, né, esses grupos, tanto o mestre de capoeira, quem assistiu o filme Besouro vai lembrar muito bem dessa questão do mestre de capoeira. Eles vão quebrar a perna do mestre e ele não deixa de ensinar, porque ele é mestre e ele tem algo muito maior que aquela perna machucada não vai atrapalhar.
E outra, eu gosto muito dos filmes, nossos filmes, assim, né? Eu falo muito, eu gosto, para mim a apropriação cultural tá muito clara. Essa música do Geraldo Filme, eu acho que ela é muito interessante, mas aquela cena que é o ator, o Jordan, o Michael Jordan, aquele ator, quando ele tá no museu no Pantera Negra. Aquilo ali é apropriação cultural. Quando começam a perguntar de onde é que veio aquilo ali, e aquilo ali é apropriação cultural. Tá no museu, tá muito bonito, mas tu sabe de onde veio, tu sabe quantas pessoas morreram, tu sabe que isso é roubado. A apropriação, o conceito de apropriação cultural ele vem desses elementos, né? O Rodney ele vai trabalhar com a questão do turbante, ele tem um capítulo que eu gosto muito no livro da apropriação cultural que ele fala, pode ou não pode? A questão não é se pode ou não pode usar. A questão é dar crédito a quem é de direito e elevar culturalmente, ideologicamente, isso como algo bom. Elevar como algo bom. Não só quando o branco está usando, mas sim quando o negro está usando e dar valor a isso. Né? Aquele samba da Mangueira lá de 1988, não se esqueça que o negro também construiu. Pergunte ao criador quem pintou essa aquarela. Então, tem muitos elementos negros que não são trabalhados. E aí tu tem que perguntar ao criador. Pergunta, já que tu reza, tu senta para Deus, o teu Deus é grande, pergunta para ele quem pintou essa aquarela. Isso é apropriação cultural. Se tu fala com Deus, ele vai te dizer quem foi que fez. Agora, se o teu Deus ele vai circular por outros lugares e não vai te dar a real, né, vai dizer que racismo não existe, que é vitimismo, aí não tem apropriação cultural. Acho que esse elemento da apropriação ele é muito interessante assim nesse sentido, sabe? E essa música do Geraldo Filme que vai pegar tanto a capoeira, vai pegar o samba, vai pegar a religião de matriz africana para mostrar de como elas vão sendo apropriadas, que quando o negro fazia era feio, e agora que o branco faz não tá legal. Né? E agora que o branco faz tá legal. E o negro vai perdendo a mão disso. E a gente vai perdendo o protagonismo disso, que é mais interessante, porque o carnaval é muito bonito. Mas quem ganha dinheiro com o carnaval não é a galera da batucada, não é a galera, enfim, aí vão, né, não se forma, os caras só querem formar negro como passista ou como ritmista, e aí quando vai botar lá no destaque não é, como o carnavalesco não é, como quem ganha dinheiro não é, então, basicamente é isso, a apropriação cultural é um conceito que ele é tênue, porque ele pode ser confundido com outras coisas, como a aculturação, como, né? E aí pode se pensar só pelo lado capitalista também. Então vocês querem o dinheiro e vocês são contra isso, mas vocês querem não, todo mundo gosta de dinheiro, nós vivemos uma sociedade capitalista, né? Então a língua é portuguesa, ninguém mudou o nome dela, né? Se nós teríamos apropriado dela se nós mudássemos o nome da língua. Todo mundo fala português, nós somos colonizados, uma parte do Brasil foi colonizado por português, e o nome da língua é português, a gente não precisa mudar o nome da língua, a gente não precisa mudar o nome da religião, a gente não precisa mudar o nome da entidade para parecer legal e ser a mesma. Então, acho que é importante isso, né? E quando eu conversei com a Maíra, o último elemento que eu quero trazer, assim, que a gente faz muita comparação com o negro norte-americano aqui no Brasil, assim, né? De tentar buscar as lutas dele como nós. Aí vale, que foi o que aconteceu com o caso da hashtag Vidas Negras Importam. Os negros são assassinados aqui no Brasil, nós tivemos um caso aqui no Rio Grande do Sul do Carrefour, né? Do Beto, que foi assassinado aqui, e não teve a mesma repercussão que teve, né, a morte de um negro norte-americano. Então, a gente não precisa de exemplos internacionais para fazer a nossa luta. A gente tem muita dor aqui, né? Não que a dor lá seja diferente. E lá, eles têm um aspecto diferente do nosso, que é a questão de a maioria dos negros terem saído de uma África islamizada. E eles buscam no islamismo o confronto. A identificação deles enquanto negro é buscando no islamismo confronto ao cristianismo e à dominação colonial branca, que é uma dominação cristã diferente da nossa. Lá eles são anglicanos, a maioria deles, né, puritanos, eles são calvinistas. Nós é o cristianismo católico. Então eles buscam no islamismo se identificar, e a gente vai pegar as grandes personalidades como o Malcolm X, o Muhammad Ali, dentre o próprio Mike Tyson. Quando eles vão buscar a negritude, eles buscam no islamismo, e nós não, né? A questão do tambor, nós temos aqui esse elemento magnífico que nós conseguimos buscar a nossa ancestralidade, nós conseguimos fazer as nossas conexões. Então é isso, assim, para tentar fazer uma definição, eu acho que se a gente fosse definir o termo, né, minha visão de definição do termo de apropriação cultural seria dar crédito
a quem é de direito, no caso nosso negro, dar crédito a quem é de direito. E também, ideologicamente, dar valor, né, a isso, assim, porque chamar de magia negra como algo pejorativo, não, ela é magia negra, mas ela não é ruim. Ela existe e ela vai ser cultuada. E o tempo da criminalização já passou, mas basicamente esse era o que eu queria trazer, esses elementos que eu queria recortar para a gente poder continuar o bate-papo. Desculpa se eu falei muito, eu falo caramba. Imagina, Wander, perfeito. Perfeito, várias questões, né? Acho que deu para orientar bem a gente, né? Nesse princípio da apropriação cultural. Eu, né, por exemplo, que trabalho aqui com arte, né? A gente costuma conversar muito a respeito de apropriação, principalmente por conta de quem cria, né? De criadores, a quem é direito. A questão de há bens que são comuns, né? Então, isso seria se apropriar? Será que eu estou me apropriando? Será que não? Mas acho que você deu uma orientada boa, assim. Acho que a gente tem bastante coisa, né? Que a gente entendeu e que a gente pode, a partir de agora, conversar. Então, agora eu vou abrir, né, para as nossas interações. Muito agradecida. E aí a gente... Ou pode levantar a mãozinha aí, gente, escrever no chat, né? Ou já abrir o microfone para a gente conseguir conversar melhor, tá bom? Théo, deixa eu falar primeiro, que elas dizem assim, né? Levantei primeiro. Pode ir, você é a mais velha mesmo? Obrigada, rapidinho. Não, é que eu queria falar, gente, fazer um adendo, porque assim, a gente tem alunos que estão aqui hoje que são cristãos, né? E que têm a fé cristã e tudo mais. Então, só para a gente ter esse cuidado, que a gente está dizendo assim, existe um processo da formação cultural brasileira, né? Então, entendendo que o Brasil é um território indígena, né? De povos indígenas, entendendo que esse povo nunca pode ser tido como um povo único, entendendo que tem uma diversidade imensa da população indígena e que isso contribuiu para a formação da nossa cultura. E aí vieram os portugueses, né? Entender que os portugueses, no contexto, né, de história do Brasil, eles são invasores e eles colocaram a cultura deles de uma maneira dominante, né? Então, entendendo que esse processo colonial, e aí depois que eles tentam escravizar os indígenas e sem sucesso começam o tráfico de seres humanos para trazer as pessoas africanas para trabalhar, né, no esquema escravocrata no Brasil, entendendo que essas três culturas são a formação do nosso país e a formação da nossa cultura, a formação da nossa linguagem. E assim, é muito importante a gente entender como se dá, né? Qual foi a cultura dominante, qual foi a cultura dominada, como que foi essa imposição, né? Foi uma maneira suave, foi de maneira violenta, como que os cristãos e os portugueses colocaram a religião deles dessa forma, né, de maneira tão dominante no Brasil. Então, assim, a gente não está questionando a fé de cada um, eu acho que cada um tem o seu direito, né, de expressar a sua fé, de procurar, né, a gente sabe que a vida não é fácil, cada um tem as suas dificuldades, e talvez naquele lugar vocês encontrem paz, vocês encontrem acolhimento, e isso a gente não está julgando. O que a gente julga é a questão do racismo religioso, a gente julga não, a gente quer discutir, a gente quer debater para desconstruir, né? Entendendo que a demonização das culturas de matriz africana, ela faz parte desse processo de dominação, de inferiorizar a cultura do homem negro, né? Então, as igrejas, muitas vezes, de maneira desinformada, acabam reproduzindo o racismo religioso, né? Acaba diminuindo as culturas de matriz africana, e isso é preconceituoso e é racismo, né? Entendendo que isso acontece nesse processo histórico de dominação. Então, a gente quer ter cuidado com vocês nesse sentido, porque a gente entende, respeita a fé de vocês, mas a gente quer passar essa visão, né, de que Exu não é demônio, de que não existe esse processo de demonização das culturas de matriz africana, que isso é um processo racista e que às vezes a gente acaba reproduzindo até sem querer, né? E dizer que essa questão da apropriação cultural é muito interessante, porque hoje em dia os brancos estão muito presentes, né, nessas culturas, né? Tanto no samba, quanto no pagode, como no funk, né? Então, assim, enquanto era da população preta, pobre, periférica, não era legal, né? Era coisa de vagabundo, era coisa de gente suja, é imoral, né? E aí parece que quando a elite começa a se dar conta que aquilo é bom, ou que aquilo tem qualidade, ou que a elite pode ganhar dinheiro em cima disso,
a coisa muda. Então, o professor Wander falou muito bem do samba, falou muito bem da capoeira, porque é isso, assim, sabe? O que é o embranquecimento dessas culturas? É as pessoas brancas usando a cultura para ganhar dinheiro, embranquecendo, né, aquela cultura. E aí que parece que quando tá o branco fazendo, tudo bem, né? Ah, então não é tão feio assim, né, gente? Então, né? Então, quando o funk tá nas elites, né, tá nos prédios das pessoas ricas, tá nos condomínios, né, né, quando a juventude as riquinhas e os riquinhos estão ali consumindo funk, parece que tudo bem, né? Mas quando é na favela é sujo, é imoral, né? É feio, essa estética não me favorece, é uma estética feia, né? E a nossa estética, o que a gente acha bonito, é muito referenciado por um modelo racista, né? Por essa referência da cultura europeia, da cultura branca tida como superior o tempo todo, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Então, assim, respeito muito a fé de cada um, as diferenças aqui, acho que as diferenças, elas são válidas, elas precisam existir, mas que a gente precisa ter um olhar crítico diante dessas questões. Tá bom? Obrigada, Theo. Tá com você. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Wander, que ele comentou sobre a questão que os brasileiros, eles acabaram, né, dando essa abraçada na questão do Black Lives Matter, mas eu queria saber, perante a sua opinião, por que os brasileiros não abraçam as causas próprias brasileiras, que tem vários brasileiros que tentaram trazer essa luta sobre pessoas negras morrerem à toa, e quando um americano vai lá e traz essa questão, o brasileiro ele abraçou como se fosse, tá ligado? Como se fosse tudo. Sendo que, tipo, há 1000 anos existem negros brasileiros que estão tentando trazer essa tona de 1001 formas e os brasileiros não abraçam. E quando o Black Lives Matter chega, eles abraçaram como se fosse a causa. Tá saindo o som, né? Não, perfeito o teu posicionamento. Eu vou voltar um tempo atrás, que eu gosto muito do Tim Maia, e aí ele falou sobre isso, quando o filme dele monta, o que tu canta? E ele falou, música negra. E isso é importante, porque ele era do grupo do Roberto Carlos, e ele cantava muito mais que o Roberto Carlos, mas aí o cara virou o rei lá da música brasileira e tal, e ele não. Mas é muito porque eu vejo as vidas negras importam como uma moda. Por exemplo, tá todo mundo compadecido com o Afeganistão. Nesse momento, o momento é do Afeganistão. Então, o brasileiro tá todo mundo dando palpite sobre o Afeganistão e a população negra continua morrendo, entendeu? Então, é muito na onda. Foram as Olimpíadas, todo mundo gostava de atleta olímpico, meu. Até 2 semanas atrás. Os caras voltaram e provavelmente o patrocínio caiu, eles não estão na grande mídia. Então, a rede social é muito boa, os caras conseguiram, muito boa e muito perigosa, os caras conseguiram eleger um presidente com fake news, entendeu? Da mesma forma que a gente consegue se comunicar, tem o lado que pode pegar também e fazer coisas muito perigosas, então a gente tem que ter muito cuidado. E outra, é a questão da massa, é uma comunicação de massa. O fascismo foi um sistema político que utilizou as massas, então a gente tem muito cuidado para não ser massa de manobra. A gente vê no Brasil, se eu pegar a história recente do Brasil, as campanhas de rua, população, elas foram todas campanhas de massa, diretas já. Elas não conseguiram a votação, mas no imaginário das pessoas daquela época foi um sucesso, não conseguiram. O próprio impeachment do presidente Collor, as manifestações de 13, eu estou sendo bem político na minha fala, as manifestações de 2013 foram para derrubar Dilma Rousseff, e elas derrubaram e ninguém esquece. Agora, é muito político que eu estou falando, mas os caras acreditam que o 7 de setembro agora vai resolver o problema do Brasil. Então, nós, enquanto massa, brasileiros, nós temos uma facilidade de nos tornarmos uma massa. Por isso que as vidas negras importam, porque é uma ideologia de massa. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que o trabalho dentro de um pré-vestibular é importante. Por isso que esses trabalhos que são trabalhos do dia a dia, assim, eu comecei a dar aula em pré-vestibular popular, e uma das ligas que eu tinha era de professores que faziam pré-vestibular popular de trampolim, que era, eu começo a dar aula, pego experiência aqui, não valorizo esse lugar, e quando o cursinho que vai me pagar uma grana interessante me der, eu vou para lá e nunca mais eu olho para o cursinho popular. Então a gente tem que ter muito cuidado, não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, para não entrar na lógica da massa, assim, de tá todo mundo fazendo, eu faço também e me preocupo com aquela causa, mas ela é momentânea. Então eu vi isso acontecendo em pré-vestibular, eu vi isso acontecendo e vejo acontecendo constantemente, assim, que qual é o assunto do momento? Eu faço hashtag e vou nele, porque daí eu fico bem com a comunidade como um todo, mas eu estou fazendo uma reprodução de massa.
Normalmente no Brasil isso acontece com uma facilidade muito grande. As pessoas, Diretas Já, para mim, é o maior exemplo disso. As pessoas que viveram aquela época falam daquilo com orgulho, eles não conseguiram eleger o presidente. Os Diretas Já perdeu no Congresso, mas se fala daquilo com uma coisa assim que nas Diretas Já perdeu, e nós somos massa de manobra, de tempo em tempo nós somos massa de manobra de manifestações populares políticas como essas, e a internet, como as fake news, servem como isso, assim. Desculpa me prolongar e entrar muito na política, mas é para mostrar como a questão de a gente tem que ter cuidado nas próprias discussões, assim, de até onde eu estou sendo um conceito, até onde é um conceito que está na moda, até onde é uma hashtag que está na moda, ou até onde ele se insere naquilo que eu acredito como luta por uma comunidade maior, assim. Eu acho que isso é importante. Essa é uma luta que eu tenho desde que eu comecei a dar aula. Eu já briguei em cursinho popular por causa disso. De o cara querer fazer o cursinho que eu dava aula, eu saí do grupo, do núcleo que eu participava por conta disso, que os caras, eles não levavam fé no aluno. Eles não levavam fé no aluno, porque na hora que eram avaliados pelo aluno que estava começando, assim como ele também estava fazendo uma experiência como professor, porque os grandes locais, capitais que pagam bem o professor não davam oportunidade, ele ia usar aquele lugar, ele não aceitava que o aluno participasse de uma reunião como essa, porque ele achava que o aluno não podia falar, participar. Então, até isso, o cursinho popular tem uma grande valia nesse sentido, da gente se colocar, da gente ouvir, e todo mundo fala, o bate-papo ele tem essa valia de todo mundo participar. E tem gente que utiliza, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum isso, o cara utiliza daquilo ali como trampolim, sabe? Então, é uma das minhas brigas, assim. Tá, Theo? Desculpa se eu entrei em outras questões, assim, mas é que eu acho que é importante a gente se entender como massa. O brasileiro é muito fácil manipulado como massa, e ele compra brigas, às vezes, que ele não tá nem entendendo qual é o objetivo final dela. Não, com certeza respondeu minha pergunta, sim. Muito obrigado, viu? Sua resposta foi muito boa, Wander. Eu tenho refletido bastante sobre isso também em sala de aula, pensando nessa tradição autoritária que o Brasil tem politicamente, né? Então, a gente tem uma tradição autoritária aí, nessa nossa história colonial, né? Que, por vezes, ainda, a gente pode dizer que ainda não acabou, né? Mas na formação da República e etc., a gente tem essa cultura política de uma maneira muito autoritária. Eu acrescentaria, assim, essa dificuldade, né, em relação à pergunta do Theo, que é uma pergunta bem bacana também. Eu acrescentaria, Theo, também a questão do próprio mito da democracia racial, né? Porque a gente tem essa ideia de que não, nos Estados Unidos houve racismo, porque lá houve segregação. Então, vamos lá, Black Lives Matter. No Brasil não tem racismo, né? Então, isso também eu acho que contribui bastante, assim. Eu acho que a Mari falou do ponto X, que é o mito da democracia racial, e lá nos Estados Unidos eles têm um contexto de segregação, né? Então, lá, a segregação é algo muito real, aqui também, mas lá, assim, separado completamente, né? Então, é muito comum ter bairros de negros, escolas de negros, e enfim, e isso a gente sempre enxerga como um ponto negativo, né? Como uma coisa ruim. Só que essa separação lá nos Estados Unidos, eu acho que colaborou muito para que eles criassem essa unidade, para que eles se fortalecessem enquanto grupo. Enquanto aqui no Brasil, a gente sempre escuta assim, não, aqui a gente é todo mundo igual, né? A gente não precisa de um dia da consciência negra, né, gente? A gente precisa de um dia da consciência humana, né? Só que a consciência humana não foi suficiente para a gente não ter 400 anos de escravidão, né? Não foi suficiente para um policial branco ajoelhar 9 minutos na cabeça do George Floyd, né? Então, também entendendo que a nossa luta é em qualquer lugar, né? Nós somos pretos, entendendo que os nossos corpos tombam primeiro em qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, né? Entender que o que aconteceu com o George Floyd foi muito absurdo, isso acontece também aqui no Brasil, mas acho que é um referencial assim, interessante para a gente trazer para reflexão, né? Alguém ajoelharia 9 minutos na cabeça de um homem branco? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, isso é muito pesado, é muito forte. Aquela imagem que ficou, né, rodando o mundo do homem com aquela cara tranquila, ajoelhado na cabeça de outro homem. Gente, acho que aquilo chocou muito as pessoas, né? 80 tiros num carro de família, né? Aqueles 5 meninos que estavam dentro do carro que também foram fuzilados pela polícia,
né? Então, assim, tem várias histórias que eu acho que a gente pode trazer do quanto o corpo negro ele é inferiorizado, ele é desumanizado, né? Então, entender que é tirada a humanidade do corpo negro, né? E que esse é um processo atribuído pela escravidão e que isso tem muito ainda na nossa sociedade, né? Eles tiveram que tirar nossa humanidade para nos escravizar. Né? Eles tiveram que tirar nossa humanidade para nos acorrentar pelo pescoço. Então, eu falei na nossa conversa, na nossa formação sobre o Abdias, de uma fala eu não me lembro agora exatamente se é da Bell Hooks ou se é da pessoa que estava falando sobre Bell Hooks no momento, mas ela fala isso, que o amor, a falta de amor era uma forma de resistência para as pessoas pretas, né? Então, como é que eu vou amar minha esposa se ela vai ser estuprada toda noite aqui do meu lado? Né, no contexto de escravidão, né? Como é que eu vou amar os meus filhos se a qualquer momento eles podem ser vendidos e tirados de mim? Então, a forma de não amar para o corpo negro escravizado também era uma forma de resistir ao processo de escravidão. Então, gente, olha que pesado o que os nossos ancestrais viveram, né? Olha que pesado essa falta de humanidade que foi atribuída aos corpos dos nossos antepassados, né? E isso de alguma maneira chega até a gente. Né? Então, a gente precisa questionar essa falta de humanidade, a gente precisa falar disso, e isso acredito que em toda a América, né? A gente precisa falar disso porque isso atinge toda a América e a questão da escravização das pessoas pretas, né, no continente americano. Eu acho que mas trazendo esse contraponto, o Brasil, o mito da democracia racial e Estados Unidos, segregação, né? Como que a luta se dá nesses dois contextos, né? Mas muito interessante essa pergunta, Théo. Então, vou falar, tô meia hora aqui já como levantada, calma aí. É, Então, eu queria comentar também sobre o dia que eu fui para Pernambuco, país nordestino, e saí de São Paulo. Na época, estava na fase de cabelos brindados, essas coisas assim, não me recordo muito bem. Chegando em Pernambuco, eu com meu cabelo cortadinho a um baixa, metade lá com cabelo cacheado, cabelo black power. Eu falei, oxe, rapaz, aqui é meu lugar. Eu falei, não, vou deixar meu cabelo crescer pra ficar cacheado, né, que eu achava bonito. Aí cresceu, cresceu. Eu falei, oxe, cacheado. Virei o Jackson 5. Aí tá bom, vamos ver, né? Vou deixar, depois passa um dread. Aí todo mundo, nossa, seu cabelo combinou com você, seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo. Eu falei, nossa, então já nunca mais vou cortar meu cabelo. Então, desde lá, nunca cortei o cabelo. Mas na minha infância, eu sempre fui cortado o cabelo a um baixa, porque, na visão de minha mãe, cabelo black power é feio. É coisa de mendigo, né? Vamos dizer assim. E, tipo, eu vendo isso, falei, nossa, cara, que isso? Eu fui ensinado tantas vezes com uma visão errada sobre o meu cabelo, sobre essa apropriação cultural, e eu achava que, nossa, não, cabelo grande é feio mesmo, é isso, aquilo, mas quando deixei crescer, eu vi mesmo, porque em Pernambuco a gente é ensinado sobre tudo relacionado a negros. Nós teve, no Dia de Consciência Negra, a gente tem teatro, a gente tem dança, a gente teve uma vez lá que foi os pessoal da Umbanda lá, da escola, fazer, juntar mesmo, porque lá em Pernambuco eu sinto que eles não têm vergonha de ser o que a gente é, que é negros. E lá tem mais professores negros, que me ensinaram, né, na escola que eu fui, tem mais negros do que brancos. Isso, me senti em casa, me senti em casa. No entanto, quando eu vim e quando eu voltei para São Paulo, metade falou, não, seu cabelo tá bom, seu cabelo tá bom. Mas eu não via bastante isso na rua. Na rua eu não via, na minha escola eu não via. E pessoas que viram meu cabelo falam, nossa, eu vou começar a deixar crescer meu cabelo. Deixar meu cabelo para ficar igual o seu. Aí, fazendo isso foi se acumulando aqui no meu redor. No entanto, que eu queria tanto ter um cabelo cacheado, que minha mãe falou assim, ó, olha o seguinte, nós passamos alisamento no seu cabelo e nós enrola. Eu falo, pronto, vou ficar com o cabelo cacheado então. Quando eu fiz, meu cabelo ficou horrível, eu tive que passar zero. Eu chorei nesse dia. No entanto, que nunca mais eu quis cortar o cabelo. Então, falando sobre também, que o professor comentou, Black Lives, essa hashtag que o mundo todo faz,
é para ganhar muito Ibope, né? Ibope. Porque tá na moda. Tá na moda, gente. O que o mundo quer mesmo é curtidas. Não importa, não importa. As pessoas realmente não se importam com Black Lives Matter. Obrigado. Muito obrigado. As pessoas não se importam muito com as pessoas. A pessoa em si se importa com ela mesma. E um like, 2 likes, 1000 likes, nossa, repercussão é o que eles querem. É o que eles realmente querem. Eles estão nem aí pra gente. Não estão nem aí. Os próprios pretos não estão nem aí com isso, não. Como diz a frase Racionais. E, tipo, a gente tem que se ver, tem que se ajudar. Porque eu já vi muitos negros falando que a gente não precisa de cotas. Porque tá falando que preto não é capaz de fazer uma faculdade, que precisa de ajuda, Mas nós tem que entender que desde não sei se é a abolição, quando acabou a escravidão aqui no Brasil, muitos dos escravos não conseguiram emprego, não conseguiram uma casa, e muitos não conseguiram também achar sua família, porque não sei muito bem, na época o governo pagou todo o registro de todos os escravos. Então, um negro escravo não sabia quem era a família dele. E hoje em dia a gente tem que mesmo falar todo dia, bater na mesma tecla sobre racismo, escravidão e tudo mais para a gente aprender. Não adianta a gente falar, não, hashtag Black Lives Matter, isso aí, Black Power, Pantera Negra, essas coisas, nossa, isso aí, não. A gente tem que falar, mas também tem que praticar. Porque quando a gente não pratica, a gente não consegue fazer nada. É igual, eu gosto de tocar violão, mas se eu não praticar, eu não vou aprender. Então, gostar é uma coisa e aprender é muito mais profundo. Então, eu acho muito interessante mesmo essas participações e dessas rodas de conversas, porque eu aprendo muito mais, muito mais. E eu sinto saudade daqui de São Paulo, disso em São Paulo, na minha escola. Porque se eu aprendesse o que eu aprendi em Pernambuco, eu já teria uma mente muito mais aberta entre muitas coisas. E, tipo, eu acho que a vida é assim, a gente tem que aprender. Só que em São Paulo mesmo, a gente não consegue aprender porque a gente está vivendo uma visão branca, né? Uma visão europeia, uma visão que veio de fora, é isso mais, e a gente só está vivendo. Então, tipo, a escravidão, eu creio que ainda existe. Porque a gente, aqui em São Paulo, a gente não é livre para poder aprender a nossa própria história. Porque desde agora eu vou falar uma coisa bonita. Porque desde o passado, a nossa história foi apagada na abolição. E até hoje está sendo apagada aos poucos. Então, a gente aprendendo isso, a gente aprende muito mais. É isso. Deixa eu comentar outra coisa. Eu sou bombeiro civil. Me formei e tudo mais. Ok. Antes de me formar, as polícias passavam olhando assim estranho para mim, tudo mais. GCM, polícia militar, GCM, pá. Olha para mim, vixe, meu Deus do céu, ainda bem que tô com meu RG aqui. Tô de boa. Quando eu fui pro evento de Jacareí, no Bolinho Caipira, GCM, polícia militar, polícia civil, todo mundo me cumprimentando. Falei, oxi. Rapaz, fui até ver assim na minha pele. Falei, será que tô um pouquinho caro demais? Falei, não é possível. Aí eu falei, não, pra você ver, né? Quando a gente tá igual a eles realmente nos veem. Então, é isso que eu quis comentar. Senão eu vou falar um monte aqui. Posso falar só um pouquinho na fala? Desculpa, qual o nome do teu nome que tá com o canal ali? Qual o nome? Teu nome? Samuel. Samuel é o nome do meu filho, que legal. Então, olha só, Samuel, só uma questãozinha assim, que eu entendo as nossas mães. Assim como a Maíra falou da questão do amor, da questão, né, no período escravocrata, ela vai querer nos proteger de todas as formas. Então, querer que o cabelo esteja num padrão aceitável para tu não ser confundido, como eles gostam de dizer,
né? Porque o corpo negro ele é um alvo, né? Ele é um alvo e aí eu acho que eu gosto muito da fala do Sidney, né? Do Rodney, desculpa, William, que ele fala que até o corpo negro, a gente dança, todas as manifestações culturais, tanto no samba como na capoeira, como nas religiões africanas, a gente dança. E a nossa questão corporal frente a uma viatura da polícia, ela é diferente de um homem branco. O nosso corpo age diferente. Então, para eles correr é porque nós somos suspeitos, e para nós correr é porque a gente sabe que pode morrer. Então, é muito importante, assim, e essa preocupação que as nossas mães têm, que os nossos pais têm frente a isso, de querer que nós sejamos o mais padrão, o menos negro possível, porque nossos corpos são alvos. Então, eu entendo, assim, meu pai mesmo, que quando assiste as lives que eu faço uma live de vez em quando, agora a gente não está fazendo com Márcio Chagas da Silva, que foi um árbitro de futebol que sofreu racismo e teve que deixar de continuar arbitrando. Ele era da CBF, tudo, apitava o Campeonato Brasileiro e tudo mais, ele sofreu racismo, denunciou, e o nome da nossa live era Faça a Coisa Certa, que é o filme do Spike Lee. Faça a Coisa Certa, né? Que a lógica do filme que falou da questão de comprar, porque ele era entregador de uma pizzaria num bairro negro, no Brooklyn, e a pizzaria era de um cara italiano, o dono ganhava dinheiro, os consumidores eram negros, e na parede da pizzaria tinha um monte de foto de ídolos brancos, e os negros iam lá e não identificavam, até que eles começaram a dizer assim, ó, pô, por que não tem os ídolos do basquete negro aqui, por que não tem os caras negros do cinema nessa parede, se nós consumidores somos negros? E eles fazem um boicote. Eles, não, então se os nossos negros não forem para a parede, a gente não compra mais, nós somos os teus consumidores, né? Então, e o Faça a Coisa Certa, na lógica, é a questão das nossas mães, a gente não pode errar. Então, cortar o cabelo bonitinho, certinho, assim como eles gostam, na e não ter Black Power, cara, vai certinho, leva teu RG, não corre, não faz nada, vai e volta para casa logo. Nossos pais, eles têm essa preocupação muito grande. Então, e meu pai sofre quando eu falo na live, cara, cuidado, cara, tu é militar, cara, tu tem emprego, tu não vai falar besteira, não fala de ninguém que pode ser processado. Então, e meu pai mora em Salvador hoje, ele saiu do Rio Grande do Sul, nós somos todos daqui. Hoje meu pai mora em Salvador, ele se identifica muito mais com a cidade lá, com a vida lá, do que a gente vivia aqui. Ele saiu do Rio Grande do Sul, meu pai, e muito por conta dessa lógica toda, assim. Então eu entendo, nossos pais, assim, meu pai tem um medo que alguém pegue alguma fala minha e isso possa me prejudicar no mercado de trabalho, na minha vida, até hoje. Cara, eu tenho 40 anos, entendeu? E ele tem essa preocupação hoje. Então, é muito interessante essa visão dos nossos pais frente às nossas ações. Os pais negros, os pais, eles têm, né? Não os pais em geral, mas as vidas negras, elas são alvo. Então, é muito mais importante a gente estar com a carteira de identidade, não fazer movimentos bruscos, não tentar chamar atenção em locais que a gente não chama, na porta do banco a gente não chama, mas eles nos enxergam, em vários lugares eles nos enxergam, em vários acontecimentos nos enxergam. Então, eu entendo nossos pais. Deixa eu só fazer uma observação que o Samuel falou do cabelo e não dá para ver o cabelo dele, que é um blackão, assim, ó, bem, ó lá. Ah, muito bem. Tá lindão. Tem mais alguém querendo falar também, gente? Eu levantei minha mãozinha aqui, mas se tiver alguém que não falou ainda, que queira falar. Eu queria falar rapidinho. Vai lá. Eu queria só chamar a atenção, né, para isso que o Samuel falou sobre o Black Lives Matter, né? Também não sei falar direito esse nome. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe, assim. A gente, às vezes, né, tem essa impressão, né? Brasileiro pega a hashtag e vai na onda, né? Mas que brasileiros, né? Então, assim, de certa forma, quanto a gente também não está ignorando os movimentos que não estão na mídia, né? E que não estão aí incorporando hashtag estrangeira, a não ser pelo profundo respeito que tem, porque também é um movimento legítimo dentro daquela realidade, né? E dentro dessa realidade, ele não é um movimento midiático, por mais que a mídia branca
se aproprie, né, para fazer dessa pauta uma pauta do quanto somos conscientes, mas, de certa forma, eu acho que a gente precisa também ter esse olhar, assim, na nossa fala, de homogeneizar como se fosse todo mundo. A gente também está comprando um discurso de mídia, né? A gente também talvez esteja extremamente focado na mídia dominante, né? E esteja pouco atento para os movimentos de resistência que estão aí fazendo uma luta cotidiana e que não estão aparecendo, porque não tem espaço na mídia, né? Então, a gente vê só o que está sendo exposto, né? E acreditar que é só isso, né? Brasileiro seguindo hashtag, não é, né? Tem um monte de coisa acontecendo, não está na mídia, e tem muita gente consciente de que não é só isso, né? Não é só a hashtag, né? Então, a gente ampliar também os nossos canais de informação, né? Saber buscar, né? Quem são as personalidades que estão na mídia e que estão divulgando outras realidades, outras vozes, e que a gente está acompanhando, né? Então, é isso, assim, queria falar desse detalhe. Acho que o Samuel levantou a mão, né, Samuel? Porque, tipo... Então, tem duas hashtags que eu lembro, né, que foram levantadas aqui no Brasil, que é Vida Negras Importas, e a outra é Marielle Vive, certo? E muitas dessas hashtags que os dois têm em comum, além de racismo, é que precisou morrer alguém para poder fazer essa hashtag. Então, é isso a hashtag. Só quando os pessoal vê mesmo a hashtag é quando algum negro morre. Então, sempre é triste falar isso, só que infelizmente é real. Eu sei que tem muitos movimentos mesmo, mas só visualiza quando o negro morre. Eu acho que é legal a gente observar que, assim, isso traz o tema à tona, né? Então, assim, existem pessoas que têm acesso ao debate quando esses temas vêm à tona, né? Então, eu acho que o Black Lives Matter teve essa questão de conscientizar algumas pessoas, teve muita gente surfando na onda, teve muito caça-like, como o Samuel falou, que a galera quer like, e isso é uma realidade. Então, assim, eu vi pessoas que nunca se preocuparam com essa temática, nunca falaram sobre isso falando. E aí, depois que passou, também nunca mais voltou a falar. E isso é uma coisa que um pouco me incomoda, né? Porque a pessoa só tá, né, ali naquele momento usando a hashtag para like. Mas é óbvio, o professor Wander passou a escrever na internet a partir desse momento, né? Então, né, ele passou a expor a pesquisa dele sobre a Lei 10.639 nesse momento, porque isso gerou um incômodo nele. Então, eu acredito que isso tenha gerado incômodos em outras pessoas, né? Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos e que foi para as manifestações, uma prima branca, inclusive, e que me ligou e que falou: Nossa, agora eu entendi tudo que você tentava me explicar, sabe? Então, assim, foi um despertar para algumas pessoas, sabe? E ela me ligou assim, chorando, emocionada, falando: Meu, desculpa eu não ter te ouvido quando você quis me explicar, sabe? Então, assim, eu não estava na sua pele, eu realmente não sentia o que você falava, né? Então eu acho que algumas pessoas realmente houve um despertar, realmente houve uma ascensão do tema, mas esse é o problema, né? Que a gente discutiu isso sobre apropriação, né? A pessoa se apropria de algo que não é dela, legitima aquilo como dela, cria like em cima disso, cria dinheiro em cima disso. Então acho que o tema apropriação cultural é muito válido, né, para essa questão, para a gente entender que realmente, quando é a gente falando é vitimismo, é mimimi, não sei o quê, mas quando é branco falando é legal, é bonita, ela é descolada, né? Então isso também é apropriação cultural a grosso modo, né? E eu acho que a apropriação cultural que a gente se refere aqui, só um instantinho, Theo, só cortando você, ela tá ligada justamente às pessoas brancas, né? As pessoas brancas que passaram a se intitular antirracista de uma maneira midiática, né? Assim, sem aprofundamento e sem desconsiderar todo o conhecimento que já existia sobre esse assunto e que, de certa forma, aqui no Brasil é invisibilizado por inúmeras razões, né? Então, esse é o grande problema. Eu virei antirracista. Aconteceu
uma catástrofe nos Estados Unidos, agora eu, branca, brasileira, me descobri antirracista. Olha, descobri o racismo, né? Enquanto a gente tem aí pessoas falando disso há quantos anos, né? Eu acho que essa questão dessa epifania racial que as pessoas tiveram com Black Lives Matter, ela é incompleta, por causa que as pessoas elas criam essa consciência de que, beleza, vidas negras importam, mas elas não criam a consciência social que envolve isso também. As pessoas não entendem que o capitalismo também tem esse efeito. Então a pessoa quer trazer essa questão do racismo, da causa LGBT, todas as causas eles querem trazer para o lado do capitalismo, querem fazer discussão disso dentro de empresas, sendo que elas não entendem, como o próprio Malcolm X disse, que não há capitalismo sem racismo. Elas não entendem esse lado, então acho que é uma epifania incompleta nesse caso que o Black Lives Matter acaba por trazer para a grande massa. As pessoas não enxergam isso por completo, elas enxergam que tem gente negra morrendo, que isso precisa ser discutido, que isso precisa mudar, mas elas não entendem como o capitalismo também vai executar isso para sempre, de que não tem como mudar isso sem mudar o capitalismo, sem tirar o capitalismo da onde ele está. Epifania incompleta. É uma conclusão que não é de fato conclusiva. Legal, Theo, é isso aí. Os nossos alunos estão, ó, afiadíssimos. Samuel, Theo. A Bia escreveu um comentário. Você lê, Mari, pra gente? Tá fácil aí para você? Tá. Não sei se encaixa muito bem no tema, mas eu vejo que a palavra popular, gratuito, causa muita desvalorização. Tinha um curso de inglês gratuito que estava sem procura e uma amiga minha fazia esse curso, e um particular. O professor era o mesmo, e no particular tinha fila de espera. Então, você está querendo dizer que o pessoal desvaloriza quando é popular, né? Ou quando é gratuito. Eu acho que, Bia, tem muito a ver com essa relação que a sociedade cria na atualidade do dinheiro, né? De quem tem dinheiro, ou de onde se movimenta dinheiro, estão ali outros valores maiores e melhores, enquanto que o que é gratuito não tem qualidade, né? Ou é feito de qualquer maneira. Muito, eu acredito, por essa visão mesmo capitalista das coisas, né? Que já está incutido na nossa sociedade e que a gente caminha para essa direção, né? A massa, né? Caminha para essa direção de valorização né? Em relação, por exemplo, aos cursos que se procura fazer, né? Esse curso é caro, né? Em relação à faculdade, universidade que a gente for buscar. Esse aqui deve ser ótimo porque ele é muito caro, então deve ser difícil, então deve ser bom, né? Essa associação que se costuma fazer. Mais alguém, gente, gostaria de falar? A Mari vai falar? Eu gostaria. Eu estava na fala do Samuel, ele estava contando a experiência dele, né, de Pernambuco, e ele estava dizendo como é importante a gente ter essa educação, né? Uma educação afro-referenciada, né? E aí o Samuel trouxe essa realidade na prática, né? Dessa educação. Como a gente conhecer a verdadeira história é importante para todos nós, né? E aí ele me lembrou, e aí quando ele estava falando, eu ia até falar com ele, né, de uma personalidade histórica negra, né, que defendia justamente esse retorno para a África, né, esse retorno, essa volta, essa unidade africana, que foi o honorável Marcus Garvey, né? E aí eu lembrando do Garvey, eu lembrei de dos maiores exemplos de apropriação cultural, que é o reggae, né? E o rastafarianismo na Jamaica, porque o reggae jamaicano, ele nasce, né, nesse âmbito aí de divulgação do rastafarianismo e das palavras de Marcus Garvey, né, que pregava esse retorno à África, essa unidade africana, essa unidade do povo preto, né? E ele tinha uma máxima
né, que era eduque-se, né, busque a formação, busque a educação, eduque-se. E eu acho que isso é muito importante para a gente hoje, né, pensando especialmente aí no reggae, né? Quem é que produz as músicas de reggae? O que a gente entende de reggae hoje, né? O reggae virou uma música de praiana, né? De fogueira, de luau, taxado, né? Sempre estigmatizado, né? Com a questão do uso da maconha, de uma maneira não sagrada, né? E enquanto o Bob Marley tem álbuns, né? Como, por exemplo, o álbum Survival, quem não conhece, conheça, que é um álbum afrocêntrico, né? Em que ele fala as palavras de Marcus Garvey, né? Vamos voltar à África, uma África unida, né? Então, a gente tem a barreira da língua inglesa, né? Com certeza, das más traduções também, mas hoje o reggae ele foi muito apropriado, ele entra nesse rol, né, de música branca. Quem são os grandes cantores de reggae hoje? São os brancos que estão ganhando dinheiro, como o rap, né? Então, essa é uma outra questão assim, que entra aí na nossa discussão, que eu queria deixar, né, e trazendo aí o honorável Marcus Garvey para essa conversa também. Bom, gente, o tema foi apropriação cultural, mas a gente falou sobre embranquecimento, falamos sobre mito da democracia racial, falamos de carnaval, de samba, de reggae, de axé, de religiões de matriz africana, do dinheiro, fizemos a reflexão sobre o capitalismo e como ele incide na questão da apropriação cultural. Olha que conversa rica, assim, eu fiz várias anotações, quero me deixar aqui disponível aí para os alunos, caso tenha alguma dúvida, caso queira conversar sobre algum assunto que foi tratado aqui, acredito que as meninas aí também, os professores que estão aqui. E é isso, gente, maravilha, mega feliz com mais essa roda. Agradecer muito, professor Wander, desculpe, Vani, agradecer muito a presença e a disponibilidade dele aí de estar com a gente. Que era mais uma reflexão, assim, que eu acabei fazendo aqui comigo, da importância da história. E não coincidentemente, não sei, são, né, aqui a Andressa, a professora de História, a Mariana, o professor Wander, e o quanto o desconhecimento da história faz com que a gente se desconecte, né, e acabe aceitando essa apropriação como uma coisa normal, comum, fruto da atualidade, e a importância que eu vejo, assim, nas todas as falas, né, que o reconhecimento da própria história, o reconhecimento da história, né, do nosso país, da história mundial, quando a Mariana traz o Garvey, sabe, esse aprofundamento, essa linha que liga a gente ao passado, né, o quanto é importante para a gente não reproduzir alguns erros também, né, e não considerar normal algumas situações. E então, nossa, eu sou, assim, extremamente fã de vocês por trazerem essas contribuições históricas dentro das falas e que me faz querer saber mais, sabe? Voltar mais lá atrás, e eu acho que isso é importante para vocês também, né, que estão estudando, né? Pensar que as histórias, elas são reais, né? E elas trazem um ensinamento extremamente profundo para a gente entender os nossos dias de hoje. Então, é mais um item aí que eu ia colocar na lista da Mayra. E esses dias foi dia do professor de história, né, gente? Então, parabéns, assim, para quem, né, passa esse lado da história, assim, né? A história que foi silenciada, a história que foi, né, dominada pelo eurocentrismo. Então, parabéns, educadores de história, também sou muito fã de vocês. E é isso, gente. Encerramos? Encerramos. Muito obrigado. Só agradecer, dizer que eu sou um parceiro, sim, do Núcleo. Já sou há um ano quase. E contem comigo para formações, para participar como ouvinte. Sempre que tiver questões do Núcleo de vocês, eu quero participar. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo, tá? Obrigado gratidão, mesmo. Professor, gratidão mesmo. Antes da gente encerrar oficialmente e parar a gravação, eu queria propor uma foto, que a gente geralmente, né, a gente tem esquecido das fotos oficiais, então todo mundo se ajeita aí, abre a câmera se tiver à vontade, se quiser. Aparece aí, Grace, Me dá aparece um segundo, com a Amanda. rapidinho, um segundo. Isso.
Samuel, vamos ver esse black, Samuel. Bota esse black aí pra gente ver. Theo, se tiver à Léo, Bia, vontade, né? O Léo. Eu não Andressa. consigo. Gente, eu não consigo tirar a foto daqui, tá bom? Tô botando pilha, mas eu tô no celular. Mari, Pedi consegue aí? A para Mari tá uma no das computador? parceiras, tá bom? Tá Cadê o fechado, Léo e a Mari. Bia? Vem aí, meu povo. Vem aí. Já tirei uma. Vou tirar outra aqui que o processo é lento. Aê! Aê! Pra gente não esquecer, né? Porque às vezes a gente acaba deixando pro final e fala, nossa, esquecemos. Bem Então, lembrado, Gente, também. só Ivani. avisando. Ah, desculpa, Ivani. Não, só Pode avisando falar. que amanhã a gente tem entrega das cestas básicas do núcleo. Então, quem quiser, né, entrar em contato, solicitar necessidade ou vir nos ajudar de alguma maneira, a gente vai estar aqui na Praça do Flórida domingo, né?